pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Vamos dar continuidade à disciplina, né? Eu sou o professor enfermeiro João Lucas e hoje a gente vai continuar falando aí da assistência ao paciente e vamos começar falando sobre o protocolo ou sistema de triagem START. O que é isso? É a triagem simples e tratamento rápido, né? Simple Triage and Rapid Treatment. Eu sou maravilhoso em inglês, né? Então, bora lá, pessoal. Então, START, é importante lembrar que vai ser um atendimento que vai acontecer quando a gente tem múltiplas vítimas, a gente não tem suporte suficiente para atender todos naquele momento. Então, a gente vai avaliar o paciente para verificar qual que tem que ser atendido o mais rápido possível, né? Então, o START, ele é um método de triagem utilizado em vários países que identifica as vítimas por fitas ou cores, etiquetas, tarjetas, né? E normalmente ele vai classificar ela por ordem de prioridade. Então, qual que precisa ser atendida primeiro? Então, neste caso, nós vamos potencializar ou atender as mais graves e deixando aquelas que precisam de atendimento, mas podem esperar um pouco. Seria bem aquela condição de urgência e emergência. O que tem que ser emergente, o que tem que ser agora, e o que pode esperar um pouco. Lembrando que sempre uma urgência pode sim se tornar uma emergência, né? E esse divide em cores. A primeira cor, né, do paciente mais grave é a cor vermelha. O paciente ou a vítima, né, ela necessita de um socorro imediato. Primeira prioridade ou prioridade imediata. Normalmente ela vai encontrar em parada respiratória, né, mas respiram após algum tipo de manobra. A gente consegue fazer aí uma manobra de desobstrução de vias ou de extensão de vias aéreas, e esse paciente volta aí a ter uma condição respiratória. Eles encontram-se em parada cardiorrespiratória, tem que ser agora, né? Apresentam uma resposta positiva quando se inicia a manobra, né? As compressões torácicas. Paciente com frequência respiratória muito alta, ou seja, está com uma taquipneia, né? Está com a hiperventilação, ou ele está com a bradipneia, está com a respiração muito baixa. Normalmente um ataque aí acima de 30 e uma brádico inferior a 8 inspirações por minuto. Ele está com hemorragia externa importante, né? É bom lembrar que a externa a gente consegue ver, mas observar também se não tem nenhuma hemorragia interna importante. Ele está com a cianose evidente em membros periféricos, né? Mãos, pés, uma cianose aí em região da boca, por exemplo. Ou seja, esse paciente pode estar com uma hemorragia interna, ver as possibilidades, mas a externa é muito evidente, a gente consegue visualizar ela um pouco melhor, certo? Então, aqueles pacientes que têm uma dificuldade de preenchimento capilar seriam os mesmos que às vezes teriam hemorragia interna aí, então demora muito. Fiz uma pressão, o paciente não tem retorno capilar, ele pode estar aí agonizando a respiração, tal, com algum outro problema, né? Com sinais vitais sem alteração, mas tão confusas, tão obnubiladas, digamos assim, né? Aquele paciente que não tem um padrão neural positivo, você olha para ele, ele está distante, está longe, como que eu vou proceder? Então a gente classifica ele como paciente vermelho, né? Um paciente que permanece inconsciente, fiz estímulo no paciente, chamei o paciente, conversei com o meu paciente e ele não tem retorno, ele não volta. Então esse paciente é um paciente vermelho, um paciente crítico. Ou seja, pacientes vermelhos são aquelas vítimas, né, que com trauma grave, com comprometimento torácico ou abdominal, trauma de crânio, TRM, trauma raquimedular, de forma importante, ainda mais dependendo da altura que ele sofreu a queda, né? Hemorragias com possibilidade de choque, é evidente, ele está entrando em estado de choque, um choque hipovolêmico normalmente, né? O paciente está em estado de convulsão, uma convulsão permanente que não para, ele convulsionou uma, duas, três vezes e permanece em estado de convulsão. Um paciente com uma queimadura muito severa. Então, ele tem um risco potencial à morte, né? Esse paciente, se eu não atender o mais breve possível, ele vai evoluir para o óbito. Cor amarela, a segunda prioridade ou prioridade secundária. Eles não vão se enquadrar no padrão vermelho,
eles não deambulam normalmente, mas estão orientados, eles mantêm uma comunicação com o socorrista. Normalmente têm uma consciência ou estão conscientes e conseguem cumprir algumas ordens simples, tá certo? Geralmente são vítimas de fraturas, de extremidades normalmente, lesões torácicas ou abdominais, sem comprometimento severo. O risco de choque é bem baixo, lesão de coluna, no caso mais leve, ou queimaduras pequenas, queimaduras menores. E a partir daí a gente parte para a terceira cor, né? Terceira prioridade é a cor verde. Vítimas que estão deambulando com lesões menores e que não requerem atendimento imediato. Não devem ser consideradas isentas de lesões. Ou seja, é aquela pessoa que a gente sabe que ela pode esperar, porém ela tem que ser avaliada em algum momento. Não são prioritárias para agora, mas devem ser avaliadas o mais breve possível. É muito importante ressaltar que o START é aplicado muito comumente em catástrofes, tá certo? E por último, né, ou prioridade zero, a gente considera a cor preta. O que seria isso? Vítimas consideradas de morte óbvia ou em situação de grande dificuldade para reanimação. Só pode ser considerada cor preta se não houver socorro suficiente. E se houver, todo esforço deve ser tentado, excluindo aquelas que estão já em morte óbvia ou em óbito, né? Ou seja, pessoal, eu só não vou ir atrás de uma vítima se realmente não tiver condição nenhuma. Eu tenho uma vítima parada na rodovia e tem um que caiu no penhasco, está lá embaixo. Qual que eu vou atender primeiro, né? Se eu só tenho uma dupla de socorro, digamos assim, a que tem potencialidade. Então eu vou salvar aquela que eu consigo alcançar mais rápido. Infelizmente eu devo ficar para uma segunda situação. Se eu conseguir chegar a tempo, uma boa opção, mas se não conseguir, infelizmente, vamos ter que fazer manobras ali para identificar quais são as nossas prioridades como socorristas. Então, continuando, pessoal, após entender o que é um START, nós vamos falar agora um pouquinho sobre uma avaliação inicial da vítima, né? Cheguei àquela vítima minha, já escolhi qual vítima que eu vou atender. Então, a avaliação inicial da vítima é um processo ordenado e organizado para identificar e corrigir de imediato os problemas que ameacem a vida a curto prazo. O mais importante é tratar primeiro o que mais ameaça a vida. Então, eu vou resolver o problema que mais pode me causar algum dano ao meu paciente. Por exemplo, uma perda de via aérea vai interromper a respiração, uma parada cardiorrespiratória, né? Então, ou seja, o que mais causa dano é o que eu vou resolver primeiro. E para isso a gente tem um protocolo que é utilizado pelo PHTLS, que é o suporte ao trauma, que é o XABCDE, que seria o carro-chefe e ele é universalmente consagrado. Mas o que é isso, professor? O XABCDE é uma sistematização da assistência ao trauma, ou seja, eu vou ordenar, conforme algumas siglas, né, como que eu vou atender esse meu paciente. Esse sistema ele teve uma atualização, antigamente era apenas ABCDE, e agora a gente teve um acréscimo aí, que é o X, né? Então ficou XABCDE, onde X, pessoal, ele é as grandes hemorragias ou hemorragias com grande volume de perda sanguínea. O A seria aí manter as vias aéreas, né? Que a gente vai estabilizar também a coluna cervical desse nosso paciente. O B, eu vou manter uma boa ventilação, uma boa respiração. O C, eu vou verificar a circulação. Já contive grandes hemorragias, não tem mais. Circulação, pequenas hemorragias, tem pulso esse paciente, como que ele está, né? O D, como que está o estado neurológico desse paciente? E o E, a exposição. Depois que eu controlei tudo isso, vou evitar que esse paciente sofra uma nova exposição, ou vou encaminhar esse paciente aí para um ambiente seguro, vamos encaminhar ele para o hospital então, tá certo? Então a gente tem aí uma organização, uma sistematização da assistência ao paciente politraumatizado, ou ao paciente que sofreu um trauma aí, né? Então, primeiramente, a gente vai identificar como socorrista sempre, o paciente pode estar inconsciente, o paciente pode não estar conversando com você, vai se identificar, vai falar: olá, eu sou fulano de tal, vim aqui para te prestar um atendimento, né? O ato, né,
dessa vítima dar ou não dar permissão para o atendimento é um julgamento que a gente vai fazer. A vítima muitas vezes vai estar confusa, ela vai perder uma perda de consciência, então a gente vai ter que, às vezes, forçar o atendimento. A vítima está consciente, não quer atendimento, eu falei um pouco sobre isso. Entrega um termo, ok, você é responsável pela sua vida. Porém, nossa função como profissional de saúde, socorrista, é prestar o melhor atendimento possível, né? Então, se a vítima responde, ela está consciente. Se não responde, ela está inconsciente, precisa de ajuda o mais rápido possível. Então, primeiro passo, chame essa vítima, fale com ela. Às vezes, se for necessário, coloque a mão na vítima, chame, não sabe o nome, ô senhor, ô senhora, né? Vamos tentar acordar essa vítima. Entendeu? Não conseguiu avaliar, vamos começar a aplicar a sistematização. Primeira letra, X, hemorragias exsanguinantes, ou seja, hemorragia com grande volume. Então, vamos controlar essas hemorragias severas, normalmente por meio de curativo compressivo, ou, em algum caso muito raro, torniquete. Aí vão ter aquelas discussões, não se usa mais torniquete. Conforme a nova formulação do suporte ao trauma, nós podemos usar em alguns casos específicos, né? Então, os torniquetes são usados essencialmente em casos de amputação ou esmagamento de membros e só podem ser colocados normalmente em braço e coxa, né? Eu não vou colocar um torniquete, por exemplo, no pescoço do paciente, tá, pessoal? Vamos lembrar disso. Braço e pernas, coxa. Lembrando que tem uma teoria que diz, eu vou afrouxar o torniquete em quanto tempo para causar aí uma irrigação no membro. É importante fazer um torniquete em caso de amputação, não vai ter mais membro para irrigar. No caso de esmagamento, você tem uma possibilidade ali de reestruturar aquele membro, pessoal. É importante lembrar que às vezes é melhor apertar menos o torniquete, deixar uma pequena vazão para irrigar esses vasos, do que apertar demais e inibir essa vazão. E hoje a gente tem um transporte muito rápido, eu consegui socorrer o paciente até chegar à minha zona hospitalar, esse ato é rápido. Então, às vezes não é necessário nem afrouxar o torniquete. Mas caso seja, é quando a gente tem uma cianose muito evidente, eu não consigo mais irrigar aquele membro, consequentemente, eu pego e vou afrouxar um pouco para irrigar. Irrigou o membro, eu aperto novamente o meu torniquete, tá? Lembrando, torniquete é usado em casos excepcionais, pouquíssimos casos. Sai do X, vou para A, né, que é vias aéreas e controle da cervical. Nessa etapa inicial, observa sinais sugestivos, né, de obstrução de vias aéreas, né, uma ovácea aí. Tem muitos profissionais que não usam mais o termo voz. O que seria isso? Ver, ouvir e sentir. Eu continuo falando muito sobre o voz, porque ele é utilizado na hora que você vê o paciente, você vê o paciente, você ouve o paciente e você escuta o paciente. Isso vai ser usado ali na questão B, na parte da respiração, mas na hora que você vai avaliar o paciente na sua fase inicial, você já aplica isso de forma, sem que ela seja obrigatória, elas têm que acontecer de forma simples, é normal acontecer, né? Então a gente vai inspecionar a cavidade oral, lembrando que as mãos nunca entram na cavidade. Vou observar, vou tentar fazer uma tração ali. O problema é nunca colocar a mão. O paciente pode ter uma retração mandibular e cortar o dedo de vocês fora, ou causar uma lesão no socorrista. Ressaltando, a segurança nossa em primeiro lugar, né? Vítimas de trauma devem estabelecer manobras de abertura de vias aéreas, que a gente conhece aí como manobras de abertura de vias aéreas, ou tem alguns termos também muito comuns na literatura, como jaw thrust e shift lymph, né? Que seria uma tração ou uma liberação de vias aéreas. Em caso de pacientes com trauma, a gente utiliza esse. O paciente é um paciente clínico, vou fazer uma hiperextensão aí de vias aéreas, de pescoço, e vou abrir muito bem essas vias aéreas, né? Ou seja, eu só faço uma hiperextensão de pescoço quando o paciente não é vítima de trauma, né? Então, aqui mostra a imagem do jaw thrust, que seria uma tração aí para liberar vias aéreas, e uma outra formação, tá certo? Então, eu traciono meu paciente, eu mostro como que eu vou liberar essa via aérea. Eu posso fazer ainda o shift lymph, que seria uma abertura da cavidade oral. Tem um grande erro nessa imagem, eu deixei ela para vocês poderem ver. O profissional coloca a mão dentro da boca do paciente. Cuidado, pessoal, isso não deve acontecer em momento nenhum, tá? Eu posso fazer até uma tração mandibular no queixo, até mesmo com as minhas mãos.
estimular aí uma abertura oral desse paciente. O problema é, eu nunca vou colocar ou inserir minha mão dentro da boca do paciente, certo? Então, aqui estão as duas manobras, né? Jump thrust, chin flint. Eu faço isso em vítimas de trauma. Não tem trauma, posso fazer uma hiperextensão de pescoço sem nenhum problema. Vai até ser melhor para liberar vias aéreas, né? Hiperextensão do pescoço, né? Só faz em paciente clínico, mais uma vez lembrando. Então, bora lá. Apliquei o ver, ouvir e sentir. Vou verificar a oximetria. Eu posso fazer uma ventilação nesse paciente, né? Eu tenho que colocar meu colar cervical. Eu até trouxe um colar cervical aqui, pessoal. Para quem não conhece, esse é o colar. É um macetezinho muito bacana do colar. E a posição do colar, a gente pode falar que essa parte é sempre para baixo, mas lembrar sempre, coloquei a mão no colar, a abertura dele está sempre no lado direito. Então, a abertura do colar para o lado direito. Não ter erro. Então, qualquer mão colocar, a abertura do colar está para o meu lado direito. Então, é importante ressaltar essas situações. Então, eu tenho colar, vou colocar. Hoje a gente tem uma pesquisa na literatura que diz muito o seguinte: João, vai usar colar e prancha? Depende do caso do paciente. Isso é uma aula bem específica de imobilização ao trauma, mas já tem estudos que dizem que tem que verificar qual é a melhor condição. Se não tem um colar certo para o paciente, um tamanho correto para o paciente, por que colocar aquele colar errado? Eu posso prejudicar muito mais do que auxiliar o meu paciente. O mesmo caso acontece na prancha. A prancha vai ajudar a imobilizar, ou ela vai potencializar uma fratura, por exemplo, uma vértebra ali, a prancha vai ficar batendo naquela vértebra quebrada, ela pode potencializar a fratura em vez de melhorar e ajudar esse meu paciente. Então, a gente já tem alguns estudos que trabalham aí nessa vertente. É importante sim cumprir o protocolo, mas vamos verificar. Esse protocolo realmente deve ser executado, senão não tem o material necessário para imobilizar aquele paciente, tá certo? Podemos colocar uma cana de Gendel se o paciente estiver desacordado, né, sem consciência, para auxiliar aí na insuflação ou na oxigenação desse paciente. Então, eu tive o X, o A e o B. B, respiração, né? Mesmo que as vias aéreas sejam desobstruídas, a respiração e a ventilação podem estar comprometidas, ou seja, eu tenho uma dificuldade de troca gasosa. Normalmente, nessa etapa, nós vamos observar os movimentos, né? A gente já fez o voz atrás, a gente sabe se o tórax está movimentando ou não. Se o meu peito não enche, não tem um enchimento torácico, eu não tenho a ventilação. Verificar se a simetria pulmonar está ok, se tem uma ausência de simetria naquele momento. Se o pulmão faz algum ruído estranho, né? Se tem sibilo, se tem alguma crepitação, que pode ser um indicativo de alguma fratura naquela região. Se tiver ferimento na região e que compromete a respiração, vamos estabilizar esse procedimento. Vamos monitorar esse paciente com a oximetria de pulso, né? Vamos colocar um oxímetro, verificar quanto está saturando esse paciente. Auscultar a respiração, fazendo uso de um estetoscópio, por exemplo, para poder complementar esse meu processo. Nós podemos utilizar, para ajudar na ventilação, o BVM, né, que seria o meu AMBU, o bolsa, válvula, máscara. Por que bolsa, válvula, máscara? Bolsa, válvula, máscara. Bolsa, válvula, máscara. Então, nós temos aí o BVM, comumente conhecido como AMBU. Ressalva, AMBU é marca, pessoal. Então, nós temos AMBU como marca desse dispositivo. Nós temos aí também uma máscara pocket, que é uma que a gente pode colocar no bolso. Seria uma muito comum no caso de PCR, que eu posso fazer a ventilação, eu vou usar a minha condição torácica, a minha ventilação pulmonar para estimular o paciente, porém essa pocket, né, essa máscara, tem uma válvula que evita que a secreção do paciente entre em contato comigo, ou seja, eu vou estar protegido. Então, eu vou ter aí uma melhor ventilação do meu paciente. Verifiquei ventilação, respiração, vou partir para a circulação. Na circulação, eu já verifiquei pulso, o paciente tem ou não tem pulso. No caso aí, a gente pula esse padrão e entra no PCR, mas no caso de circulação, vou verificar o sistema hemodinâmico. Eu contive as grandes hemorragias. Ah, não tinha, mas agora tem pequenas hemorragias, vou verificar essas pequenas hemorragias. Observar hemorragias internas, se há possibilidade ou não, né? É importante fazer a PA do paciente, verificar a pressão arterial, verificar o pulso nas grandes artérias, ou seja, pulso central, pessoal.
carotídeo, coxo femoral. Nada de verificar pulso periférico, no caso radial, em pacientes de trauma. Verificar sempre em região central. Até mesmo pela situação, muitas vezes, vocês podem confundir o pulso de vocês com o do paciente. Por esse motivo, verificar sempre pulso central ou pulso de maior calibre, né, como carotídeo. Déficit neurológico ou estado neurológico, né, eu vou verificar o AVDI do paciente, né? Ele está alerta, ele tem resposta ao estímulo verbal, ele tem resposta à dor, né? No caso, eu vou fazer um estímulo no paciente. Antigamente, se dava estímulo de dor, esse termo ficou um pouco defasado, então eu faço um estímulo de pressão no meu paciente, em locais específicos, tá? O paciente está inconsciente. Para que determinar se ele está desmaiado ou não, possui alguma alteração neurológica, a gente pode verificar através de algumas tabelas, né? A gente pode verificar pelas pupilas também, a escala de coma de Glasgow, né? Se ele tem alguma coordenação motora. Então, nessa parte do D, pessoal, a gente vai confirmar o estado neurológico do paciente. Lembrar sempre o nosso quinto sinal vital, né? Que seria a dor. O paciente tem muita dor, ele queixa dessa dor o tempo todo, né? E aqui eu trago para vocês a escala de coma de Glasgow, né? A escala do coma de Glasgow ela pode ter uma pontuação máxima de 15, né? Onde eu vou ter a melhor resposta ocular, que pode variar de 1 a 4, né? Melhor resposta verbal, que vai variar de 1 a 5, e melhor resposta motora, que vai variar de 1 a 6. E, consequentemente, eu avalio também aí o meu reflexo pupilar. Se ambas pupilas são fotorreagentes, eu não modifico a pontuação concebida, né? Se eu tenho apenas um reflexo pupilar, um não tem reflexo, eu subtraio a minha soma de pontuação, o meu score lá de cima. Se eu não tenho reflexo nenhuma pupila, eu subtraio 2 da minha pontuação. Então, se eu tiver uma pontuação, por exemplo, 10 na escala de coma de Glasgow, e eu não tenho nenhuma reação de pupila, então eu tenho 10 menos 2, que eu vou ter um score de 8 para esse paciente. Lembrando que scores abaixo de 10 são scores de pacientes considerados graves já, certo, pessoal? Então, nós podemos ter as pupilas, né? A dilatação, nós podemos ter de várias formas diferentes. Nós temos pupilas isocóricas, né? Que seriam pupilas normais. Nós temos pupilas em estado de miose, que ambas estão contraídas. Nós temos pupilas anisocóricas, que cada uma está de um jeito, uma contraída e uma dilatada. E eu tenho midríase, né? Que ambas estão dilatadas, né? Então, nós temos aí condições diferentes, devem ser observadas. Cada uma pode indicar um estado patológico do paciente, que também são verificados durante a avaliação neurológica desse paciente. E por último, mas não menos importante, nós temos a UE, que é a exposição da vítima e o controle do ambiente. Então, já avaliei o paciente, agora nós vamos conter, evitar que esse paciente tenha uma hipotermia, por exemplo, né? Verificar se ela está imobilizada, se está imobilizada da forma correta, providenciar o transporte o mais rápido possível. Então, durante todo esse processo, no final, eu vou verificar se minha vítima continua exposta e o que eu posso fazer para melhorar essa condição. Terminei essa condição, vou encaminhar e fazer o transporte o mais rápido possível, tá, pessoal? Lembrando que as etapas D e E, elas podem ser feitas de forma simultânea para que a gente consiga uma agilidade no atendimento e a gente consiga potencializar ou encaminhar essa vítima o mais rápido possível, tá certo? Lembrando sempre que a avaliação pode ser de uma forma bem completa. A gente chama ela de sample, que seria o quê? Sinais, sintomas, alergias, medicações, passado médicos, líquidos ou eventos que aconteceram. Ou seja, eu vou verificar ou acompanhar todo o processo daquele acontecimento. Através de quê? Perguntas, sinais, sintomas, o que está errado, o que está sentindo, alergias, você é alérgico com medicação? Nunca fazer medicação sem consultar o seu paciente, né? Medicações, você toma alguma medicação? Passado médico, fez alguma cirurgia, veio de algum local? Líquidos e alimentos, o que você comeu, o que você ingeriu? Eventos relacionados ao trauma, à doença, o que aconteceu? Se a vítima não responde, a gente vai procurar alguém que possa dar essas informações, porque a partir daí a gente consegue
formular ou entender melhor o que aconteceu. Lembrar sempre, após tudo isso, executar um exame físico muito bem detalhado, porque agora eu tenho tempo para executar, verificar se eu esqueci de alguma coisa e sempre reavaliar o nosso paciente a todo instante. Tá certo, pessoal? Então, hoje a gente finaliza mais uma vez, mais uma unidade da nossa disciplina, assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Espero vocês na próxima aula. Um abraço.